Olá, sejam bem-vindos aqui à minha horta. Hoje vamos falar de pragas e doenças do tomateiro. Vamos fazer ainda algumas colheitas, venham comigo! No último vídeo falámos sobre o cultivo de tomate, dei imensas dicas de plantação, de manutenção e de cuidados do tomateiro. Recordam-se? Se não viram, eu vou deixar aqui o link para verem. Hoje vamos falar exatamente sobre algumas pragas mais comuns e como nós devemos fazer para prevenir e para tratar essas pragas. Mas antes ainda vamos fazer aqui algumas das colheitas muito típicas desta época, como as favas, como as ervilhas, como os alhos que foram plantados em dezembro. Se não viram esse vídeo também posso deixar aqui o link para verem e está na altura de os retirar. E porquê é que os vou retirar? Eles ainda poderiam ficar e aguentar até junho. Se quisesse guardar alho para conservar, durante os próximos meses poderia esperar para que eles ficassem por completo em termos de rama completamente seca. Nesta altura eu não vou esperar porque vou querer fazer mais plantações para rentabilizar o espaço. E foi exatamente isso que eu fiz aqui com as favas. As favas já estavam a chegar, a dar sinais, estavam a chegar ao final do ciclo e como elas tinham tido aqui um ataque de algum piolho, que é muito comum acontecer neste cultivo da fava, eu fiz algum controle dessa praga, mas ela ainda estava ali um pouco persistente. Como tivemos umas semanas com chuva, não foi tão fácil de controlar, então eu optei por retirar as favas. Vamos plantar então agora aqui alguns pimenteiros, também vou plantar ainda hoje o pepino e algumas alfaces e algum alho francês. Não se esqueçam que se março e abril são realmente os meses típicos ideais para planear a nossa horta de primavera-verão. O mês de maio e ainda o próximo mês de junho também são sempre, como eu digo, sempre meses bons para plantar, nomeadamente aqueles cultivos que por vezes até têm um tempo de ciclo mais curto, como é o caso da alface. Nós podemos continuadamente sempre, em todos os meses, colher e ir plantando nos locais que vão ficando vazios. Portanto, temos muitas tarefas para fazer, venham comigo! Bem, antes ainda de falarmos da forma de controlar as pragas que possam surgir, eu gosto sempre de falar as melhores formas de prevenção, ou seja, as melhores formas são sempre aquelas que nós trabalhamos ainda antes do problema surgir. E nós temos vindo a trabalhar, porque quando fazemos cuidados com as associações de cultivo, ou seja, quando planeamos a nossa horta com essas associações favoráveis, quando plantamos flores na horta, como tenho sempre feito com algum cuidado e como já vos mostrei, falei aliás especificamente também num vídeo em fevereiro sobre esse tema, eu vou deixar aqui todos os links para esses vídeos, para estes vídeos que eu vou aqui referenciando. Todas essas boas práticas vão ajudar a que as pragas surjam com menos incidência. Mesmo assim é possível e é normal, porque nós não conseguimos controlar, por exemplo, algumas condições climatéricas muito propícias ao aparecimento das pragas, como foi o caso destas últimas semanas com chuva e que depois, após a chuva, vem um tempo mais calor, não é? Que é o caso, estamos num dia com um sol bastante quente. O que é que acontece? Umidade e calor são muito propícios para o aparecimento de pragas e algumas doenças e alguns fungos. Então, prevenção, arejar bem a horta, retirarmos as folhas velhas, fazermos algumas pulverizações que podemos fazer até com plantas da própria horta. Eu vou utilizar a rama do alho, dos alhos que eu colhi hoje, para fazer exatamente uma infusão de alho para aplicar e para servir aqui com um efeito preventivo. Outra planta muito benéfica, que não funciona apenas como armadilha de várias pragas, mas também para fazermos infusões, sucussões mais propriamente ditas desta planta, que é a capuchinha, e que tem um efeito preventivo e também corretivo, ou seja, quando o problema já aconteceu. No caso do tomate, ela tem um efeito fungicida e inseticida. E perguntam-me vocês, qual é a diferença entre
um e outro. O inseticida é exatamente um tratamento que vai tratar pragas, ok? E o que é que são as pragas? As pragas são toda a bicharada que nós conseguimos ver a olho nu. Um fungicida, por norma, é um tratamento mais específico para doenças e por vezes a nossa planta de tomate ou de qualquer outro cultivo da horta pode estar atacada exatamente por pragas e por doenças, por tais fatores que causam doenças, que podem ser os fungos, mas também podem ser outro tipo de micro-organismos, como alguns vírus, por exemplo. O que é que acontece se a nossa planta estiver com esses dois problemas em simultâneo? Eu tenho recebido algumas perguntas nesse sentido. O meu tomateiro está com alguns sinais de míldio, mas também tem uns bichinhos que estão a atacar e que estão ali, uns mosquitinhos que estão aqui de volta das minhas folhas. O que é que eu faço? Faço uma coisa de cada vez. Primeiro, devemos sempre tratar as pragas, aquilo que nós conseguimos identificar a olho nu. E são exatamente sobre isso que eu hoje vos vou aqui sugerir, quais são as 3 principais pragas mais comuns no caso do tomate. Toda a gente fala do míldio, que é uma das doenças mais comuns, mas por vezes é importante que nós possamos tratar primeiro as pragas. E eu já vos digo porquê. Porque as pragas, que são os tais insetos, ou que são normalmente às vezes alguns sugadores, são por norma transmissores de doenças, ou seja, por norma eu posso tratar uma doença, mas se tiver aqui uma praga, como por exemplo uma mosca branca, que é uma praga muito comum, o que acontece é que essa minha praga, neste caso que é um inseto voador, ela vai transmitir a outras plantas da horta, por isso é que é sempre prioritário tratarmos primeiro as pragas, identificar corretamente e tratar essas pragas antes de pensarmos em tratar as doenças. Boa? Então vamos passar para a parte do consultório da horta, propriamente dito. Como é que eu identifico as 3 pragas mais comuns do tomate? E quais são essas 3 pragas mais comuns? Não é o piolho nem o pulgão, que é normalmente aquelas pragas que acontecem na maioria dos nossos cultivos da horta de folhas. São sugadores na mesma, mas alguns têm uma particularidade porque são insetos voadores, nomeadamente a mosca branca. Já de certeza absoluta que ouviram falar na mosca branca, que por vezes nós percebemos só quando tocamos nas nossas folhas. Neste caso o tomateiro aqui ainda não tem mosca branca, ela fica por norma na parte inferior das folhas e conseguimos perceber se existe mosca branca quando realmente reparamos que são insetos que voam e são branquinhos. Ela reproduz-se muito rapidamente e é importante identificarmos atempadamente. Outras 2 pragas muito comuns e que aparecem normalmente em dias realmente quando começa a ficar mais quentes e às vezes até o tempo mais seco, são exatamente o araniço vermelho, que é um ácaro, e as tripes, que é um tipo também de mosquitinho que aparece muitas das vezes localizado na parte inferior das nossas folhas ou por vezes no substrato. Como é que eu identifico se há um ataque de araniço vermelho ou tripes, que muitas das vezes se confundem os sintomas porque aparecem às vezes umas pintinhas nas minhas folhas, podem ser amarelas ou ligeiramente castanhas e por norma as minhas folhas começam a ficar um pouco deformadas. Portanto, se eu andar aqui à procura nestas folhas do tomateiro, é bem provável que eu possa encontrar, como acabei de encontrar exatamente aqui, isto é um tipo de tripe, não é mosca branca, porque se fosse mosca branca ela é mesmo branca e nós conseguimos perceber. As tripes podem ter um tom mais esbranquiçado, muitas vezes confunde-se com o próprio tom da folha, reparem. A mosca branca, se eu tocar, ela voa, enquanto que estas tripes é um género de um insetozinho, portanto, que tende a ser sugador. Pode ter várias cores de acordo com a altura do seu desenvolvimento e o que acontece é que ele vai sugar os nutrientes da planta, vai sugar a água da planta, pode causar exatamente alguma deformação das folhas, que é o que está a acontecer exatamente aqui. Às vezes elas começam a ficar deformadas e ainda antes, muitas das vezes, acontecer a tal doença mais comum, que é o míldio, que é muito chata, essa doença comum que normalmente afeta com a necrose nas próprias folhas, e também nos caules. Então o que acontece é que normalmente a planta começa a ficar debilitada, lá está, pelas pragas e a seguir é mais fácil ela a ser atacada exatamente por esses fungos que provocam o míldio. Por isso nós vamos tratar primeiro as pragas. A boa notícia é que não precisam de ser peritos para identificar obrigatoriamente se é um ácaro, se é um araniço vermelho, neste caso, que é o mais comum, o tipo de ácaro mais comum, se é propriamente uma tripe, que é mais parecido com um mosquitinho, mas que fica ali grudado a sugar a seiva, ou se é também a mosca branca, que também funciona dessa forma.
porque o tratamento é muito semelhante, ou seja, a forma prática de nós fazermos um tratamento, quando os nossos tratamentos preventivos, como já vos falei, com o alho, com a capuchinha, com outras plantas que eu também sugiro e também vou deixar aqui vários links até para esses tratamentos, não funcionam, é o sabão de potássio. Fazemos uma aplicação de sabão de potássio diluída em água, 10 ml a 20 ml diluídos num litro de água e aplicamos a cada 5 dias. Não devemos aplicar nunca numa hora como esta de calor, devemos sempre aplicar mais no final do dia, que é para evitar uma incidência de sol logo após a aplicação e repetir a aplicação a cada 5 dias até que os sintomas da minha planta melhorem. Quando os sinais de praga já não existirem, portanto eu aqui ainda tenho só aqui um início, nem tenho sequer evidências ainda de mosca branca, mas é muito normal que ela possa surgir por vezes em junho, portanto pode acontecer em junho, julho, que ela está na altura de mais calor e tempo mais seco. Aranhiço vermelho também não tenho, neste momento as folhas do tomateiro começaram a ficar com estes sinais, provavelmente algumas são os tais mosquitinhos que são designados vulgarmente pelas tribos que estão a começar aqui a surgir. Quanto mais cedo eu detectar e identificar o problema e tratar, tanto melhor. Esta é uma forma. Outra forma de controlarem estes insetos, que são muito comuns nesta altura, é aplicarem as placas cromáticas que podemos encontrar facilmente no centro de jardinagem, que eu hoje vou colocar aqui. Como é que podemos fazer? Podemos colocá-las normalmente a uma altura de uns 60 a 80 centímetros dos nossos cultivos. Não se esqueçam que o tomate vai continuar a crescer em altura, portanto é importante que elas fiquem penduradas aqui a uma altura dos nossos cultivos e fiquem, portanto, a cada 1,5 m, 2 metros da nossa horta, elas sejam colocadas. Eu, por norma, gosto de as colocar aqui à volta da minha horta. Essa é uma forma, é um tipo de armadilha para ajudar a controlar e para ajudar também com um efeito mais preventivo. Portanto, para tratar e para controlar, vamos então aplicar o sabão de potássio a cada 5 dias e até que a nossa praga desapareça. Não se esqueçam que os cuidados de manutenção das nossas plantas, levar esses cuidados mais à séria, com algum rigor, são fundamentais para que as nossas plantas se mantenham mais saudáveis. É verdade que eu vou-vos aqui fazer uma confissão, sou um bocadinho, às vezes, descuidada, porque pelo facto da minha Sea Garden me permitir fazer uma fertilização continuada das plantas, e eu às vezes há semanas que acabo por estar mais ausente, vou-me esquecendo. No caso do meu tomateiro, tenho que ir balanceando essa fertilização com um bocadinho de fósforo e potássio. Recordam-se, eu falei sobre isso, e eu posso fazer isso até com aproveitamento das minhas cascas de banana, que eu vou preparando uma infusão e posso e devo, aliás, ir regando de maneira a promover exatamente essa fertilização. Não o tenho feito com a frequência que deveria. Mais um truque que vos vou deixar agora aqui. À medida que vão podando o tomate, não se esqueçam que é importante também podar, que é para promover aqui o crescimento dele, podem aproveitar esses caules que foram podados e podem fazer novas mudas de tomateiros. Esta muda de tomate foi feita com um caule podado do tomateiro, destes tomateiros aqui. Portanto, à medida que nós vamos fazendo a poda destes ramos ladrões, e está aqui um outro que está mesmo a pedir para ser cortado, eu não vou cortar agora sem ser com a ajuda de uma tesoura. Estão a ver aqui este? Este é o meu caule principal, reparem. Deste caule principal saem as minhas folhas e saem os meus frutos. Estes são os primeiros frutos que daqui a pouco tempo vão estar maduros. Todos os caules que saem, portanto, deste caule principal devem ser cortados, podados. Estão a ver? Portanto, o que é que vai ficar no caule principal? Apenas folhas, ok? Folhas e frutos. Neste caso são as flores que vão dar frutos. Hoje não colhi rúcula, não colhi acelgas, não colhi aipo, não colhi espinafres, nem o agrião todo que aqui havia para colher, mas ainda assim, vejam bem o que eu colhi na minha horta Sea Garden. Realmente isto é um luxo e um privilégio que eu amo ter e que me é tão facilitado por esta solução que acaba por funcionar quase num modo de autogestão. Aliás, tem funcionado mesmo em modo de autogestão porque eu tenho estado realmente bastante ocupada nos últimos tempos. Então, eu espero que hoje tenham gostado destas dicas de prevenção e controle de pragas. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários e vemo-nos no próximo vídeo aqui na minha horta Sea Garden.